Olá, sejam muito bem-vindos ao workshop Viver no Campo. Eu sou a Tati. E eu sou o João Roquete, nós somos os diretores e mantenedores do Instituto de Permacultura da Pampa e da Escola Rama. E nesse workshop nós vamos ensinar para vocês um passo a passo de como fazer essa transição da cidade para o campo. Como você pode ter uma vida um pouco mais saudável, com mais natureza, mais harmonia, menos barulho, menos poluição. Nesse workshop a gente vai poder passar para vocês toda uma sequência de como pode ir organizando a sua vida para fazer essa transição com mais tranquilidade e com mais segurança. Mesmo que você nunca tenha pegado numa enxada, você vai se sentir mais seguro para fazer essa transição e para tomar decisões no campo. Nesse workshop você vai aprender como é que você vai fazer uma leitura do seu terreno para tirar o melhor proveito e usar da melhor forma possível o seu espaço. Você vai entender o que você precisa observar no terreno para comprar ou para aproveitar as oportunidades do terreno e também para dar soluções para as dificuldades que o terreno pode oferecer. Quando o João e a Tati nos perguntaram sobre de que maneira os ensinamentos da permacultura e, portanto, a influência do trabalho deles em nossa vida se deu, eu lembrei de mostrar brevemente o nosso jardim, que chamamos de Horta do Caminho, que é um jardim produtivo, e de mostrar isso que nós colocamos aqui. Uma poesia de Fernando Pessoa que explica muito sobre a necessidade de mudança, porque se nós não mudamos, nós ficamos à margem de nós mesmos. E essa é a metáfora que guia muito o nosso trabalho aqui no Instituto, no sentido de ter uma vida autêntica e uma vida que produza realmente a mudança que a gente acredita. E o trabalho com as plantas, com o reino vegetal, é muito importante para nós. Uma das técnicas ensinada pelo João e pela Tati foi o hiperadobe, que nós somos muito fãs. Construímos o nosso salão da terra com ele e a gente se aventurou bastante nessa obra e ficamos muito felizes com os resultados. Então, olha, João e Tati, isso é um pouco filho de vocês também. Algo que no curso do João e da Tati também sempre é destacado é o aproveitamento do que você já tem no local. Nós tínhamos um aviário abandonado e debaixo da estrutura desse aviário nós estamos fazendo as construções. Aqui ó, um quarto de feno recoberto de barro, o depósito de ração do aviário virou um quarto de casal. Debaixo da estrutura do aviário também está o nosso alojamento. Outra coisa que vem dos conhecimentos do João foi o projeto da caldeira, que aquece os 5 chuveiros aqui do sítio. Ó, o reaproveitamento de um coxo de galinha, colocamos umas pastilhinhas também doadas. Sistema de saneamento de águas cinzas, que é a bacia de evapotranspiração, jardim de ervas. Ali em cima do poço nós temos algumas caixinhas de abelha sem ferrão. Então tudo vai tendo muitas funções aqui dentro do sítio, né? Lá para baixo nós temos também o círculo de bananeiras, que é para as águas de sabão do sítio, né? E assim a gente vai tentando aproveitar todo o espaço de forma a seguir os preceitos da permacultura, né? Ao todo serão 4 aulas, com muito conteúdo que você já pode ir aplicando no seu espaço. As 3 primeiras aulas são gravadas e você vai receber elas sempre às 8 da manhã, na segunda, na quarta e na sexta-feira, aqui pela página do workshop. E a última aula vai ser no domingo, às 20 horas, pelo nosso Instagram, @rama.permacultura. Além disso, terça, quinta e sábado teremos lives de tirar dúvidas das aulas 1, 2 e 3. Tudo isso às 20 horas no nosso Instagram, Rama Permacultura. A gente preparou uma comunidade no Facebook, a comunidade A Vida é Melhor no Campo, onde você vai poder interagir com outras pessoas que têm o mesmo interesse que você. Além da comunidade, também tem PDFs para você baixar no nosso canal do Telegram, com conteúdo que você pode acessar sempre que precisar. Para ter acesso a esses PDFs, é só clicar no botão que está aí embaixo no vídeo. Essa é uma semana onde a gente vai ficar inteiramente dedicado ao workshop A Vida é Melhor no Campo, então não perde essa oportunidade de participar. Clica aí embaixo e solicita aprovação para entrar no grupo do Facebook. Bem, então era isso, pessoal. Vamos lá. Na aula de hoje nós vamos dar os 4 passos para a gente fazer essa transição da cidade para o campo. Mas antes de começar, a gente quer te dar os parabéns por ter se inscrito.
Isso mostra que você está interessado numa vida com mais qualidade de vida, mais perto da natureza, de uma forma mais integral, que você precisa de mais tempo para sua família e que está querendo sair de um esquema de vida que não te satisfaz. Mais distante da pressão das cidades e de toda a exigência que a gente tem nos centros urbanos. Essa é a essência do workshop A Vida é Melhor no Campo. É maior contato com a natureza, mais harmonia, menos poluição e estar integrado, conectado com coisas mais saudáveis. Dá uma olhada nesse vídeo que ilustra tudo isso que a gente está falando. A gente começou a produzir nas caixas, bem pertinho da casa, aqui na Horta 1. E em pouco tempo a gente já conseguiu produzir muitas coisas, como vocês viram ali nas fotos, né? E o mais importante dessa produção, além da gente mesmo consumir, né, de trazer para nossa mesa um alimento que a gente mesmo produz, a gente também tem a oportunidade, né, de levar para Porto Alegre, para os nossos filhos e familiares, um pouquinho dessa energia aqui do sítio, né? E o mais legal também disso, que eu acho, é quando tu vai almoçar, quando tu vai fazer tua refeição e tu olha para tua mesa e tu te dá conta que grande parte do que tá ali foi tu que produziu. Tu plantou, tu regou, tu colheu e tu tem certeza que nada daquilo tem veneno. Isso é uma qualidade de vida, isso que é o que a gente busca, né? Aqui em cima a gente começou a fazer esse viveiro e aqui foi uma coisa que a gente se inspirou. Olha o caqui como tá bonito. A gente se inspirou um pouquinho na horta do João e da Tati aí em Bagé, que são esses canteiros, eles são mais altos, eu depois vou mostrar eles mais perto. E tem um canteiro que a gente fez lá no centro com tijolos reaproveitados e a gente fez a massa com barro mesmo. Então aqui tem um monte de quiabo, tem a selga, tem alho poró, tem um monte de coisa plantada. Talvez você esteja pensando que o que você viu no vídeo não é para você ou seja muito difícil de você poder realizar. Na verdade é uma questão de uma decisão pessoal, de foco e de organizar a informação. Informação organizada é recurso e você pode a partir disso tomar essa ação, essa iniciativa. E o workshop vem para clarear essa ideia, para você ter a clareza e a confiança de poder fazer essa mudança. Nós já ajudamos muitas pessoas de várias idades, de situações diferentes, urbanos, rurais, e com terra ou sem terra, não importa. A questão é você decidir. A partir dessa decisão, você pode arrendar um terreno, fazer uma parceria com alguém, mas de alguma maneira tem como dar esse passo. E a ideia desse workshop é poder organizar essas informações para que você consiga dar esse passo com segurança e com confiança. Muitas pessoas querem viver no campo e nos perguntam: eu não tenho um emprego no campo, eu não tenho como me sustentar no campo. Esse workshop é para mim? A resposta é sim, porque a gente vai falar sobre uma diversidade de ideias que você pode ter, que você pode aplicar para se organizar no campo e para ter um rendimento no campo. São várias as possibilidades, inúmeras formas de você poder sobreviver no campo ou ter uma vida no campo. Não necessariamente possa ser da agricultura ou da pecuária. E isso tudo a gente vai ir passo a passo mostrando para vocês as inúmeras possibilidades que tem de fazer essa transição. Dá uma olhada no que aconteceu com a Dani, que logo depois de estudar o nosso método, abriu seu espaço terapêutico no campo. Eu achava que algumas coisas da minha vida não eram possíveis congregar com viver no campo. Eu não achava que eu podia conseguir criar um espaço terapêutico sustentável no campo. Eu achava que isso não caberia. Eu achava que essas terapias estavam voltadas para quem mora na cidade e só quem mora na cidade que poderia ter acesso. Eu fui construindo esse projeto, porque uma das propostas é essa, né? A gente construir esse projeto por escrito. Eu fui colocando ali coisas que estão na minha vida na cidade, mas que eu posso também viver parcialmente no campo com essas coisas. Eu não preciso abandonar minhas terapias, não preciso abandonar a arte. Eu posso criar um espaço no campo em que eu consiga viver com essas coisas. Dá uma olhada também no relato da Maria Regina, que percebeu que o espaço que ela tinha era suficiente para fazer tudo o que ela queria e que ainda ela podia cuidar de tudo sozinha. A minha preocupação era como planejar o meu espaço. Eu queria comprar um terreno, uma pequena chácara, né? Que não tivesse nada mesmo, porque eu queria fazer do meu jeito, desde a casa e tudo mais. Mas eu tinha muita preocupação, não sabia como que eu ia dar conta. Pensava até que de repente eu teria que contratar alguém para
para esse serviço, né? E agora com o curso eu estou muito satisfeita e já estou aqui treinando, fazendo o meu planejamento. Eu imaginava que eu precisaria de um espaço muito maior para fazer tudo aquilo que eu gostaria de fazer. Eu vi que não, que o meu espaço é suficiente e é até muito interessante, porque daí eu posso dar conta dele sozinha. E toda vez que a gente mostra essas coisas para as pessoas, eles nos perguntam, mas como é que as pessoas conseguiram, sendo urbana, conseguiram organizar tudo isso? Isso prova que o método que a gente trabalha, a forma como a gente vem trabalhando há mais de 20 anos, tem uma maneira da pessoa se sentir segura, organizar a informação e partir para essa vida nova. Foi criando esse método, organizando a informação e com a nossa experiência em aplicação prática dessa informação que nós nos tornamos referência em permacultura no Brasil e no mundo. Por isso a gente vai te contar rapidamente a nossa história. Meu nome é João Roquete, eu saí da cidade em 1983, fui para o campo decidido a não voltar mais. Comecei a trabalhar com sementes de hortaliça, por muitos anos multipliquei semente para grandes companhias. Depois de muitos anos eu resolvi montar um projeto de sementes orgânicas, não havia isso. E aí eu fiz um projeto para uma cooperativa, chamou Sementes Agroecológicas Bionatur. Montei esse projeto em final de 1996. E a partir desse projeto, fiquei muitos anos trabalhando com esse trabalho. A partir desse trabalho eu conheci um cidadão, Ali Sharif, que foi a pessoa que trouxe a permacultura para a América Latina. E ele me convidou então para montar um centro de permacultura aqui no sul do Brasil, no bioma Pampa. Na época já vinham projetos de permacultura na Amazônia, no Cerrado brasileiro, que estava se iniciando, e então ele queria montar mais um no bioma Pampa. Então a permacultura então reuniu na minha vida tudo que eu tinha aprendido quando criança, com o avô, toda uma questão de trabalhar com a terra, de trabalhar com os animais, de fazer as construções a partir dos materiais locais, com barro, etc. Então a permacultura reuniu na minha vida tudo isso. Então eu venho hoje trabalhando 20 anos com permacultura, montei esse centro de permacultura, o Instituto de Permacultura da Pampa, e nesses 20 anos nós temos focado em trabalhar com pessoas, ajudar pessoas a fazerem essa transição, a fazer essa mudança da cidade para o campo, a aprender a fazer uma série de atividades com manejo de água, produção orgânica de alimentos, bioconstruções, geração de energia renovável e tudo isso que envolve essa questão da sustentabilidade. Fazem 20 anos que eu trabalho com isso e faz 30 anos que eu trabalho com produção orgânica de alimentos. Eu sou a Tatiana Cavassana. Hoje eu vivo aqui nesse sítio, no campo, na cidade de Bagé, no Rio Grande do Sul. Mas nem sempre foi assim. Eu nasci e cresci em São Paulo e sempre quis sair da cidade, eu sempre precisei da natureza. Então, enquanto eu morava em São Paulo, sempre que eu podia, sempre que eu tinha uma brecha e tinha condições, eu viajava e ia para algum lugar onde eu tivesse mais natureza, onde eu tivesse mais espaço, né, mais verde ao meu redor. Tive muita dificuldade de escolher o que eu ia fazer na vida e essa dificuldade veio justamente porque eu vivia na cidade e tudo que eu queria fazer estava relacionado a campo, estava relacionado a uma vida rural. Então eu fiz várias coisas na minha vida justamente nessa busca, até que eu realmente decidi sair de São Paulo. Isso demorou muito para acontecer porque eu não tinha nenhuma informação e também eu não tinha ninguém ao meu redor que concordasse com isso ou que tivesse a mesma ideia que eu, porque era todo mundo urbano, todo mundo fazendo as suas vidas na cidade. Era importante para mim sair da cidade, eu queria estar fora. No começo da minha vida eu me formei em desenho industrial, na época que a gente está estudando mesmo, né, quando é bem jovem. Depois que conheci a permacultura, que é esse método, essa forma da gente viver bem no campo, eu fiz faculdade de agronomia e também fiz uma especialização em agricultura biodinâmica. E o que eu descobri nessa trajetória, vivendo mesmo no campo, com todas as ferramentas e desenvolvendo as minhas habilidades para isso, é que a gente precisa saber várias coisas. A gente precisa desenvolver habilidades para viver no campo. Então, se você pensar um investidor da Bolsa de Valores, ele tem que ter certas habilidades e certas ferramentas para fazer aquilo. Se você é uma cozinheira, você precisa também ter habilidades e conhecimentos para cozinhar. E viver no campo também exige, também pede que a gente tenha certas habilidades e que a gente conheça certas ferramentas para se relacionar com o ambiente,
para criar tuas lavouras, para criar tua horta, para cuidar tudo isso de uma forma orgânica, para integrar os animais nesse contexto, para perceber qual é a época certa de plantar cada coisa e seguindo esses ritmos da natureza, participando desses ritmos. E tudo isso traz muita saúde, tudo isso traz uma harmonia interior muito grande, e quanto mais harmonizado e feliz a gente fica internamente, mais a gente consegue fazer as coisas no ambiente dessa forma, de uma forma harmônica também, onde a gente não degenere os bens todos materiais e naturais que estão aí disponíveis para a gente se relacionar com eles sem degradar, sem destruir. E é isso que a gente traz nesse workshop Viver no Campo. Quais são essas ferramentas? Como é que a gente pode pensar para fazer uma paisagem, para fazer um sítio autossustentável? Essas são habilidades fundamentais para viver no campo. E fora isso, a gente precisa muito organizar a nossa vida. A gente tem muito que saber o que a gente quer, focar numa ideia, essa ideia, se é a ideia viver no campo, focar nisso e seguir esse caminho que é cheio de oportunidades de aprendizado, é cheio de um convívio com os animais, com as plantas, é cheio de ar puro, é cheio de água de qualidade. Então é um caminho bonito de se percorrer. Viver no campo é aprender todo dia, é poder se relacionar com os elementos naturais e aprender com eles. Então a gente faz esse convite para quem está pensando nisso, para quem tem vontade disso, para quem já está num sítio também e quer melhorar a organização do seu sítio, a participar do workshop Viver no Campo, porque a gente vai compartilhar muitas dessas ferramentas e eu tenho certeza que vai ser útil para quem está nesse processo, porque a gente percorreu uma longa estrada e aprendeu muita coisa que a gente vai compartilhar. Uma das grandes dificuldades que a gente observa ao longo desses anos das pessoas irem para o campo é uma certa insegurança, porque as pessoas não sabem o que fazer, como fazer, ou seja, existe um receio, né? Um medo, porque não são da área, são de áreas distintas, ou porque não tem o terreno, ou porque não tem o dinheiro, enfim, tem uma série de coisas que a gente ouve das pessoas com relação a isso. O básico é o seguinte: você tem que saber se quer fazer isso, se você tem um desejo interno, não, eu quero ir morar no campo. Não importa se você é um artista, se você é médico, não importa isso. Importa que você tem um desejo de fazer isso. A partir disso, você vai começar a tomar essas iniciativas. Se você não tem terra, tu pode arrendar uma terra. Assim como as pessoas que não têm casa, alugam uma casa. É simples. A maioria da soja no Brasil é plantada em terra arrendada. Então, esquece essa parte que você não tem a terra. Você arrenda a terra. No momento que você arrenda a terra, você pode ir construindo um conhecimento que futuramente depois você pode ter uma renda com isso e depois você pode comprar uma terra. Então, se o seu trabalho é na cidade, né, o que pode fazer é ir fazendo essa transição. Por isso esse workshop. Então eu penso assim, bom, você tem um trabalho na cidade. Nos tempos de folga você vai indo para o sítio, comprado ou arrendado, alugado, né? E aí, à medida que vai se inteirando desse processo, vai destinando parte desse recurso do seu trabalho para ir investindo no sítio. O importante é a decisão. A partir da decisão você começa a dar os primeiros passos. E esse é o ponto. E aí começa a realizar esse sonho. Mas a ideia central é você, quando pensa em ir para o sítio, é ver o que lhe ocorre, o que te vem na cabeça. Você, quando pensa em ir para o sítio, está pensando no lazer de estar lá, né, no prazer de estar ali, ou tu pensa realmente em ir para o lugar e produzir alguma coisa? O que você sente quando pensa nisso? Por as pessoas não terem bem claro isso, não conseguem fazer com que as coisas aconteçam. Só o fato de você se inscrever, né, num workshop, num curso, ou comprar um livro, ou procurar um amigo, saber como é que planta isso, ou como é que planta aquilo, já é um passo. É isso que a gente tem que entender. Então, para construir essa força interna, eu tenho que ter claro o que eu quero. No momento que tu começa a definir isso dentro de ti, tu pode pensar em ir para o sítio e ter um lugar de evento. Por exemplo, eu vou fazer no sítio um lugar que eu vou receber pessoas para fazer meditação, ou eu vou fazer um lugar para curso, ou eu vou querer produzir meu alimento, ou vou querer produzir coisas para vender. À medida que você vai começando a definir isso dentro de ti, você vai ver que o processo todo começa a caminhar. E depois
o resto é processos. Assim como tu pensa assim, que precisa de uma casa, tu vai numa agência para tentar ver quem está alugando e quanto custa, e aí você vê uma casa, vê outra casa, vê outra coisa, a terra vai ser a mesma coisa, né? A diferença é que você vai precisar saber como escolher. Numa casa você sabe, eu quero tantos cômodos, quero isso, quero aquilo, se tem garagem, se não tem garagem, se a casa é fria, se não é fria, enfim. No campo também, só que o que você não tem é esse arcabouço de informações para decidir qual o sítio que tu quer, como é que você decide. Mesmo que a pessoa tenha um terreno, tem uma série de elementos que a gente pode trabalhar que melhoram essa condição de estar no campo, melhoram a condição da pessoa ver de uma forma diferente. Porque a essência do que a gente trabalha é o olhar. Como é que eu mudo o olhar com relação às coisas? Porque as coisas já estão aí, sempre estiveram aí. A questão é como é que eu vejo elas de uma forma diferente. Às vezes você passa a vida passando por uma árvore e nunca pensou que espécie é aquela, que tipo de árvore é, se tem flor, se tem semente, nada. Como se fosse um poste. A maioria de nós está vivendo assim, dessa forma. Ou seja, indiferença se chama isso. É um estado de indiferença em relação à vida. Você simplesmente não se importa. E a palavra não se importa quer dizer que você não traz para o seu porto. Ou seja, eu não trago essa natureza para mim. Então, não importa o que é aquilo. E a ideia é que a gente comece a trabalhar isso, ou seja, que você comece a se importar com essas coisas. Então, quando eu começo a me importar com essas coisas, eu começo a ter as relações que vão começando a criar as conexões entre o que eu quero e como eu vou executar isso. Por quê? Porque o passo entre um passo e outro vai começar a ser preenchido com uma infinidade de coisas no momento que eu tomei uma decisão. Por isso que a gente insiste na decisão. Ou seja, eu preciso tomar uma decisão interna para que eu consiga dar os primeiros passos. E a partir do momento que eu só abro um diálogo com alguém com relação a morar no campo, a pessoa diz, eu tenho um primo que foi fazer isso, eu tenho um amigo, eu tenho um fulano, eu também já fiz isso, eu fiz aquilo. E aí isso é uma engrenagem. A gente tem que entender que o planeta funciona assim, certo? Primeiro, que tipo de clima você gosta? Que bioma você gosta? Gosta de estar num lugar de floresta? Gosta de montanha? Gosta de lugar mais plano? Gosta de lugar mais seco, mais chuvoso, na beira da praia, né? Então, esse é o primeiro ponto. Que tipo de terra você quer procurar? Que ambiente você gosta? Isso tem que estar definido. Se você tem restrição com frio, não vai procurar num clima frio. Se você gosta de montanha, tem que pensar que toda ação que tu vai fazer num terreno mais inclinado, ela tem um custo um pouco maior do que o terreno plano. Não quer dizer que é ruim ou que é bom, mas tem um custo maior, porque você vai começar a ter que fazer uma terraplanagem para botar uma casa, para organizar de repente um plantio, vai ter que trabalhar um pouco com curva de nível, ou seja, o terreno tem mais facilidade para erodir, tudo isso tem que ser pensado, né? Se você vai querer procurar um terreno e tem filho pequeno, provavelmente vai ter que botar na escola, então você vai ter que procurar um terreno perto da escola. Não, eu vou educar meus filhos em casa, então esse não é um problema, tu pode fazer mais afastado. Mas eu quero estar perto da capital, então vai ter que procurar um terreno perto da capital. Não, mas eu quero fazer uma coisa mais afastada, eu quero ir para o interior, então já vai procurar perto de uma cidade pequena, né? Eu quero que seja perto de uma estrada principal, ou não, eu quero ser afastado, ou seja, essas coisas vão listando tudo isso, vão organizando isso. Por quê? Porque isso facilita as decisões. E depois que você definir o que você quer, você vai ter que começar o passo a passo para entender o terreno. E aí é que entra as técnicas de permacultura, ou seja, o método para saber o que é melhor aqui, o que é melhor lá, ou seja, eu vou começar a entrar no terreno para eu ir aprendendo a ver como, quando e por que fazer cada coisa. Então, antes de sair a procurar, é deixar claro dentro de ti o que você quer, como você quer esse terreno e pensar o que tu vai fazer no terreno, né? Isso vai ajudar na hora de procurar, porque aí você vai conseguir decidir. Porque o grande problema das pessoas é a dúvida. E se você começa a procurar uma coisa com dúvida, não consegue sair da dúvida, aí não consegue fazer as coisas. E a ideia das ferramentas que a gente traz de permacultura no workshop é para que você vá definindo essas coisas para poder tomar essas decisões.
comum as pessoas às vezes comprarem um sítio e não se darem conta do ritmo que vão ter nesse lugar. Por exemplo, se você tem filhos que vai para a escola, por exemplo, aí você vai ter que entrar e sair do sítio várias vezes por dia. Já vi situações das pessoas comprarem um sítio e não tem ponte, mas visitaram numa época que é seco, o lugar que eles passavam não corre quase nada de água e quando chove aquilo fica intransitável, não tem como a pessoa passar com o carro. Então você tem que analisar esses fatores. Que tipo de acesso você tem fora do sítio, entre o sítio e a estrada principal ou a cidade que você vai ir, e dentro do sítio. Qual é a realidade da estrada dentro do sítio, com chuva e sem chuva? E isso tem que ser analisado. Já vi casos, por exemplo, de produtores perder produção porque não tem como tirar do lugar, porque o lugar oferece uma quantidade de dificuldades como barro, ou riachos, ou atola carro, enfim. Isso tem que ser avaliado com calma, porque uma estrada com acesso ruim aumenta o custo do carro. Existem estudos da Embrapa, por exemplo, sobre esse tipo de coisa, do custo de manutenção de veículos e de consumo em função dos deslocamentos. E deslocamento é uma coisa que encarece. Então, a energia é a base da discussão da permacultura, ou seja, tudo que a gente trabalha tem como energia o elemento principal. Quanto eu gasto de energia para fazer isso ou para fazer aquilo. E o acesso é fundamental. Eu preciso ter um bom acesso. Mas se você compra um terreno, ou tem um terreno, o terreno é bom, etc., aí tem que tentar resolver isso com uma ponte ou com uma estrada, fazer manutenção, enfim. Outra coisa é decisão de veículo quando vai para um sítio. É comum as pessoas compram um sítio, fui para o campo agora, vai lá e compra um Jeep. Né? O pessoal tem essa coisa com Jeep, vou comprar um Jeep. O que você faz com um Jeep no campo? Quase nada. Porque o Jeep não carrega nada, não tem como botar muitas compras dentro do Jeep, né? E a pessoa pega e compra um Jeep. Já vimos essas situações também, chegar no lugar a pessoa compra um Jeep. Aí quer carregar uma tábua, não tem onde botar, tem que estar botando em cima do carro, enfim. Então, essa é outra função. Ou vai lá e compra um Land Rover, acho lindo o Land Rover e compra. Aí começa a dar manutenção, o cara se apavora do custo de manutenção de um veículo desse, porque é altíssimo, porque as peças são caras, não tem mecânico se tu está numa cidade pequena que mexa com esse tipo de coisa. Então, decidir até o carro, ou a caminhonete, no caso que você vai comprar, também é um ponto de relevância que pode trazer problemas ou pode trazer boas soluções. Esse ponto do acesso tem que levar em relação ao tipo de carro que você tem, porque, por exemplo, pode ser a compra de um reboque para poupar o carro, essa é uma condição que pode ser feita, mas pensar nisso, porque uma coisa é certa, se você comprar um sítio e começar a ir e vir, tem que fazer um pouco essa conta de quanto vai gastar. E é comum, bem comum, as pessoas destruírem o carro carregando coisas dentro, coisas que não é para carregar em carro. E aí a pessoa começa a tentar encaixar dentro do carro. Carrega isso, carrega aquilo, bota saco de cimento, bota saco de adubo no porta-mala, enfim. Essas coisas com o tempo vai detonando o carro. E aí você vai depreciando o seu carro. Às vezes é melhor pegar e comprar um reboque. Então, se não vai comprar uma caminhonete, compra um reboque e aí carrega as coisas dentro de um reboque. Mas com certeza, à medida do momento que tu começa a ir trabalhando no sítio, tu vai onerar esse tipo de coisa. Então tem que pensar nisso. Eu trabalhei muito tempo com extensão, atendimento de pequenos agricultores e ainda continuo fazendo. E é comum ver pessoas, por exemplo, não poder trabalhar com hortaliças frescas, por exemplo, porque a estrada não permite, ou por causa da distância, ou porque a estrada é ruim. Então, acesso é uma coisa que a gente tem que estar bem claro com relação à compra de um terreno. E mesmo que seja só para estar levando pessoas ouvindo na cidade, tem que fazer um pouco essa conta para ver o quanto vai ficar de gastos e de manutenção. Vai definir, inclusive, que tipo de coisa você pode plantar. Por exemplo, resolve trabalhar com leite, tem que ter um acesso bom. Ou vai trabalhar com hortaliças frescas, que tem que entregar toda semana ou 2 vezes por semana, tem que ter um acesso bom para isso. Ou você tem um idoso em casa, por exemplo, que tem que estar levando um hospital, ou criança pequena levando em colégio. Então, essa estratégia do pensamento do acesso, a hora que você vai definir a compra de um sítio, tem que estar muito claro isso. Para o leite fresco, você tem que entregar ele em condições, em poucas horas,
horas, senão o leite estraga, senão vai ter que ser resfriado na fazenda, vai ter que ter resfriado no sítio. Se eu vou trabalhar com frutas vermelhas, por exemplo, eu tenho que poder ter um esquema de entregar isso no mercado, ou eu vou ter que ter uma câmara fria, senão isso também vai estragar. Se eu vou trabalhar com frutas frescas, eu também tenho que ter um esquema de um bom acesso para poder entregar aquilo, porque uma alface em poucas horas está murcha se pegar sol. Então, essa estratégia toda tem que estar muito clara. Outra coisa é a distância. Que distância é da onde eu vou entregar? Esses pontos são extremamente relevantes porque vão definir o que eu vou fazer, né? E às vezes as pessoas acabam mudando ou definindo o que vão plantar ou com o que vão trabalhar em função do acesso e da distância. Então as pessoas querem viver do campo, querem produzir e às vezes esquecem uma coisa básica, a questão do acesso ou da distância. E isso é totalmente relevante. Aonde está situado o sítio, onde está situada a fazenda. Referente ao que tem no entorno, o que tem perto. Imagine que você procura um terreno, compra um terreno, uma área, e próximo dessa área tem, por exemplo, uma indústria que polui, ou que faz barulho, ou que tem shows à noite. Você vai passar por resto da vida com aquele problema. Então, quando eu for comprar um terreno, ou for alugar um terreno, eu tenho que ver isso. Ou o vizinho do lado trabalha com veneno. Então você tem que tomar pé dessa situação. O que está no entorno desse lugar que eu quero comprar ou que eu vou arrendar? O que está ao redor dele? Isso você pode perguntar para os vizinhos, né, e tirar informação sobre o que tem ao redor. Outra coisa é que geralmente a gente procura os terrenos de dia, obviamente, e às vezes as pessoas vão fim de semana, que é quando tem tempo, porque às vezes a pessoa trabalha, né? Então vai no fim de semana, né? Aí vai na metade da tarde, vai lá, olha por 1 hora, 2 horas e volta para casa. Mas nunca foi à noite no terreno. E aí compra o terreno e a primeira vez que vai passar a noite no terreno, depois que já comprou, próximo dali tem um lugar de show. No campo, uma coisa a 3, 4 quilômetros de distância de onde você está, você ouve da noite, porque à noite o som propaga mais do que de dia. Não sei se você sabe disso. Então imagina que você compra um terreno e todos os fins de semana, a partir de sexta até domingo, tem show das 10 até as 6 da manhã. E você vai ouvir aquilo todos os fins de semana porque toca um som e você vai ter que ouvir aquilo. E quando tu comprou o terreno, você não pensou nisso, porque nem lhe passou isso por a cabeça. E nunca você foi no terreno à noite. E à noite muda tudo. Então teria que fazer essa experiência de ir no lugar que você está por comprar, né, ou arrendar, como é que se comporta à noite. Quando chove, as pessoas quando chovem não vão fazer geralmente nada, nem saem na porta da casa. Então você vai ter que ir lá também quando chove, se você vai comprar o terreno, para saber como é que ele se comporta com chuva, por onde correm as águas. De repente você não sabe, mas resolve construir uma casa num lugar e aquele lugar que tu vai construir a casa, ele transborda, ele alaga ou é muito úmido. Então esses são fatores com relação à localização. Nesses 20 anos trabalhando com isso, já assistimos muita coisa. Um sujeito comprou um terreno onde próximo dali tinha uma criação de porcos. E essa criação estava exatamente do lado leste. Então todo o vento leste é predominante, vinha para o sítio e era um cheiro insuportável. Tem soluções, tem formas de minimizar isso, mas é um problema bem crucial e eterno, ou seja, para o resto da vida você vai ficar com aquela situação. E mais, a mosca tem a tendência a andar com vento. Então, esses são fatos que podem acontecer, tem vários desses. Outra situação, um sujeito comprou um terreno onde a maior parte do terreno é inclinado para o sul, então você tem uma casa que vai entrar pouca luz, porque você tem isso tudo inclinado para o sul. Ou é um vale muito grande e aí tu tem pouca insolação durante todo o dia. Outra situação, um sujeito tinha comprado um sítio num vale onde a maior parte do terreno dele era frente sul. E aqui no hemisfério sul, o sul é frio e úmido. Então, aí a escolha do terreno também tem uma relação com a sua saúde, porque a casa se bate menos sol, né? E se for um terreno muito úmido, tu tem esse problema de excesso de umidade. Também para os plantios, o que você vai plantar
num terreno que tem talvez toda uma face sul ou que seja muito úmido ou alagado. Então essas coisas todas a gente pode ir analisando à medida que vai escolher o terreno. Você vai olhar ao redor do seu lugar, o que tem ao redor, indústrias, o que o vizinho faz, o que deixa de fazer, e dentro do seu terreno, a orientação solar do terreno, para que lado está a face do terreno. Se é uma área muito grande, é uma fazenda, vai ter vários lugares, mas se for um sítio, quanto menor o sítio, mais preocupação em ver isso, né? Porque se for um sítio pequeno e você comprar um sítio todo numa face sul, por exemplo, você pode comprometer uma série de coisas por falta de ter observado isso, né? Então essa observação é de alta relevância. Qual a estrutura que você precisa para dar esse passo? Pense nisso. A maioria das pessoas que nos procuram falam, eu não tenho dinheiro, eu não tenho campo, eu não tenho isso, não tenho aquilo, mas pense qual a estrutura que você precisa. Um amigo meu, por exemplo, alugou um campo por 15 anos e agora ele está entregando esse campo e está indo comprar um campo para ele. Assim como você aluga uma casa, você pode alugar um campo, começa a trabalhar num campo alugado, tudo que tu for montar aí, você faz coisa leve, que possa desmontar. Esse amigo que eu falei agora há pouco montou um chalé de madeira, está desmontando e está levando para um lugar que ele comprou. Então você pode fazer uma coisa similar, ou pode até comprar um trailer. E depois que você passou um tempo produzindo nesse lugar, você parte para uma terra própria. Muita gente faz isso. Então o não ter não é o limite. O limite está dentro da cabeça da gente. Então a gente tem que pensar, qual a estrutura que eu preciso para fazer o que eu quero fazer? Ou até pode acontecer de você fazer um comodato de longo prazo numa terra, porque às vezes a pessoa tem a terra, não está fazendo nada, mas não quer vender, não quer alugar e quer guardar como um patrimônio, porque é da família, etc, etc. Você pode fazer um contrato de comodato e nesse lugar você ficar um tempo trabalhando, depois você parte para o lugar seu. Mesmo quem tem terra e dinheiro, o que a gente aconselha é que quando chegue no terreno, já não comece construindo aquela casa dos sonhos. Por quê? Porque à medida que você for interagindo com o terreno, você vai perceber várias coisas. Comece com algo pequeno, temporário, que depois esse pequeno prédio pode servir para alojar uma pessoa, ou para botar um funcionário, ou para fazer um lugar para ferramenta, enfim, né, um ateliê. Mas por quê? Porque depois que você começa a conviver com o terreno, com o sítio, né, o acesso à água, essas coisas todas que a gente está conversando, você pode chegar à conclusão de que o lugar que tu construiu essa pequena habitação não é o lugar ideal para casa, porque também construções de longo prazo a pessoa se aborrece com aquilo, cansa com aquilo, gasta muito, né? Então faz uma coisa leve, começa a ir aos poucos e depois que você está estruturado, que já definiu as coisas no sítio, onde vai botar o pomar, onde vai botar a horta, a estrada, enfim, um lugar para ferramenta, já organize isso. Depois que isso já está organizado, aí tu parte então para fazer a moradia definitiva que você quer fazer. Mas não inicia por aí. Não tendo terra e não tendo dinheiro, não deve impedir que você estude sobre o assunto, que você se capacite sobre isso, fazer um curso, comprar livros, buscar informação sobre essas coisas, porque esses vão ser os primeiros passos para você fazer essa transição. Não importa se você tem um quintal pequeno, ou não tem um terreno, ou tem uma grande fazenda, mas a primeira coisa da estrutura é essa, informação. E a segunda é dar o passo, mesmo que pequeno. Um ex-aluno arrendou uma área de menos de 4 hectares, montou uma estufa e produz hoje 500 pés de alface por dia, só de alface. Fatura mais de 150 mil por ano. E hoje já planta rúcula, planta salsa, tomate e outras coisas. Então, qual foi o primeiro passo? Não tinha terra, arrendou a terra, mas ele organizou a informação, concentrou o pouco capital que tinha em montar uma unidade produtiva para poder criar uma rentabilidade. E hoje a quantidade de estufas que ele tem permite que ele pague o arrendamento e agora já está buscando uma terra própria. Fora o rendimento da alface, tem o faturamento com a rúcula, com tomate, com salsa, com outras hortaliças. Isso é um exemplo de alguém que nos procurou, só para vocês entenderem que uma informação organizada é recurso também.
Assim como água é recurso, dinheiro é recurso, a informação organizada é recurso. Então, quando eu pego a informação, organizo essa informação e aplico ela no terreno, eu consigo ter rentabilidade real em cima de uma ideia, em cima de um projeto. Viu como não é difícil você dar os primeiros passos e começar a sua transição para o campo? Com o que a gente trouxe nessa aula, você já pode aplicar muita coisa na sua situação e fazer essa transição, ou começar a planejar esses passos. Isso que a gente mostrou nessa aula é uma pequena parte de um universo de informações que ainda estão por vir. E na próxima aula nós vamos aprofundar um pouco mais o assunto sobre a água. A água na paisagem, armazenamento de água no solo, armazenamento de água em cisternas a partir de coleta de água de chuva, sistemas de saneamento, biorremediação de águas servidas com vários sistemas de tratamento ecológico. Então aproveita que a gente vai trazer tanto conteúdo e coloca já um despertador no seu celular para não perder nada. Mas antes da aula terminar, a gente quer te fazer um pedido e também temos algumas informações importantes. Entra na comunidade do Facebook e comenta lá o que você aprendeu de mais importante nessa aula. Nós vamos ler todos os posts e alguma questão importante que você coloque, a gente pode comentar em uma outra aula e isso ajuda os outros participantes. Nesse grupo você interage com pessoas que têm o mesmo interesse com você e esse apoio social e comunitário ajuda muito. E a segunda coisa, entre no canal do Telegram que nós vamos estar postando informações sobre o workshop lá. Lembrando que amanhã, terça-feira, às 20 horas, a gente tem a live de Tira Dúvidas sobre essa aula que você acabou de assistir, lá no Instagram, @ramapermacultura. Então é isso, pessoal. Aguardamos vocês na próxima quarta-feira, às 8 da manhã, para a nossa segunda aula. Você vai receber o link logo cedo. Então fica ligado no e-mail, no Telegram, para você não perder. Um grande abraço e até breve. E até breve.